Olá! Bem-vindo então a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje então a gente vai falar sobre mais um assunto de Rails, ok? E hoje tem a ver com layout. Para quem gosta de mexer com front-end, essa aula vai ser extremamente interessante, tá legal? Hoje vamos falar sobre partials, que é um componente que a gente utiliza lá no Rails para divisão de conteúdos, tá legal? E hoje então vamos entrar nesse assunto, vamos falar sobre a palavrinha chamada yield e vamos mostrar um pouco mais sobre o layout application, que é algo que eu já mostrei um pouco para vocês nas aulas anteriores. Nessas aulas de Rails, eu estou mostrando para vocês como que faz uma aplicação do zero, sem vícios, sem utilizar o scaffold, para que você então possa entender passo a passo de como que você constrói uma aplicação, tá legal? Então vamos lá, bora começar a aula. Muito bom, pessoal. Na aula anterior, então, a gente viu lá a palavrinha chamada layout, ou seja, o application layout, tá legal? Que é um dos templates que vem quando a gente cria a nossa aplicação Rails, tá legal? E aí hoje eu vou falar para vocês sobre estrutura de um sistema web. Normalmente um sistema web, ele é formado por algumas estruturas. Você tem aqui o header, você tem aqui o sidebar, você tem o footer e você tem então o content. Normalmente um site na internet ele é formado dessa forma, né? Quando você está então numa aplicação mobile, normalmente se esconde aqui o sidebar, ou o sidebar passa aqui para cima, ou passa aqui para baixo, ou normalmente ele não mostra quando você está numa solução mobile, tá legal? Porém, gente, todas essas partes aqui são partes comuns entre todo o seu sistema, entre todo o seu website, ou sua área administrativa, qual seja o sistema que você esteja fazendo. Por isso, gente, como que a gente estrutura isso? Normalmente a gente pega e cria o quê? Um application layout, que é um template HTML que a gente utiliza comum entre todas as nossas páginas da aplicação Rails. E aqui a gente tem uma palavrinha chamada yield, ok? E essa palavrinha aqui é utilizada para que toda vez que a gente precise renderizar um conteúdo, esse conteúdo venha aqui no meio, tá legal? E agora se a gente analisar e separar todas as partes aqui que a gente tem no nosso site, a gente então vai ter alguns componentes, né? 1, 2, 3, 4 componentes que precisamos separar, porque são componentes que são comuns entre todas as páginas, não é? Então o que a gente faz normalmente? A gente cria as tão famosas partials, tá legal? E essas partials, elas servem então como componentes que podemos colocar em todas essas partes da estrutura do nosso layout. Então, como separamos isso? Separamos isso em um trecho HTML chamado sidebar. E esse trecho HTML, a gente plota ele aqui no application layout. Porque toda vez que a gente for precisar mexer no nosso sidebar, ou seja, colocar algum menu, colocar ali alguma publicidade, colocar alguma informação que é de extrema necessidade para o rendimento do nosso site, a gente só mexa em somente um lugar, porque a gente já tem ali esse arquivo separado, tá legal? A mesma coisa serve para o nosso header. A gente separa isso em um arquivo e esse arquivo a gente faz a referência aqui na nossa aplicação, no nosso application layout, tá legal? Fazendo então o nosso segundo componente, a nossa segunda partial, perfeito? Muito bom, já coloquei a minha partial aqui, coloquei a minha partial aqui também. O terceiro que a gente divide então é o nosso footer, tá legal? Tá, professor, mas o que vem no nosso header? Normalmente no header vai vir o menu, vai vir o logo do seu sistema, vai vir ali algumas informações. E o que vem aqui no footer? O footer normalmente vem a parte de contato que a pessoa precisa falar com você, vem ali a parte de copywriter e assim vai. Ou seja, você então tem ali mais um lugar plotado aqui no seu application layout. Toda vez que você precisa mexer no header, você tem um arquivo isolado. Aqui a mesma coisa para o footer, aqui a mesma coisa para o sidebar. E a tecnologia que faz com que você consiga separar isso em arquivos se chama partial, tá legal? Toda vez que você está numa aplicação Rails e você precisa separar conteúdos, ou seja, templates HTML, todos esses templates vocês vão ver que ele vai ter a palavrinha ou
o caractere underline na frente, ou seja, underline header. .html.erb. ERB seria então o template de Ruby que você está utilizando, que vai virar então um HTML. A mesma coisa o footer. Footer.html.erb. E assim vai, tá legal? É assim que a gente vai criar então os nossos arquivos partials. E por último, o nosso content, tá legal? O nosso content é o arquivo que a gente vai utilizar lá do nosso controller. Vocês vão ver que o content ele vai utilizar para cada página. Então, quando a gente está fazendo uma aplicação em Rails, a gente está utilizando a tecnologia MVC, tá legal? Utilizando essa tecnologia, como eu já expliquei para vocês em algumas aulas anteriores, o MVC é uma tecnologia que ela faz a interpretação do nosso protocolo HTTP, né, em partes. Ou seja, todo request que veio pela internet cai no seu controller, que é processado e às vezes busca algumas coisas na sua model que vai conectar com o banco de dados e a sua view retorna então esses dados lá para o seu application layout, tá legal? Bom, e esse conteúdo, essa view, esse dado que é retornado, a gente retorna então dentro do content, tá legal? Vocês vão ver que toda página, toda rota que vocês criarem, vocês vão precisar criar um template com o mesmo nome da ação. Eu já falei para vocês também na aula anterior como que vocês criam então uma rota e como que vocês criam uma ação. E vocês vão ver que essa ação, lá na sua pasta views da sua aplicação Rails, ela então vai ser ali um template que vai ser renderizado no yield, ou seja, ele vai ser o content nessa estrutura aqui que a gente colocou de layout. Tá legal? Bom, gente, então essa é a explicação básica que eu quero dar para vocês do que funciona, como funciona o partials e como a gente vai utilizar. E agora a gente vai lá no computador para que a gente possa fazer isso na prática. Vejo vocês então lá no computador. Muito bom, minha gente. Então de volta no computador. Agora vamos para mais uma aula, né? A nossa aula de número 28 agora, tá legal? Bom, hoje a gente vai falar então mais uma vez sobre partials. Eu já falei isso com vocês na aula de Node.js e agora a gente vai começar então a ver em Rails. Bom, gente, na aula anterior a gente criou então o menu de home e o menu de sobre, onde a gente tem dois controllers lá, né? E vocês viram que toda vez que eu crio um controller, eu preciso de uma pasta no layout com o mesmo nome do controller. E toda vez que eu crio uma ação, eu preciso de um arquivo HTML/RB também com o mesmo nome da ação, tá legal? Sendo assim, eu tenho então ali dois arquivos, né? A pasta view e a pasta home, onde eu tenho esses dados. Na pasta layout, seguindo a convenção do Rails, você tem então o application, que é a aplicação geral, que é aquilo que eu falei para vocês que a gente está gerando, né? Na nossa aplicação geral, onde tem a palavrinha yield, da mesma forma que eu expliquei para vocês lá no quadro, aonde é renderizado então todas as ações que eu criei então de template que veio do meu controller, tá legal? Nota que aqui no meu controller eu não falo nada de renderização. O Rails automaticamente ele consegue saber que essa ação precisa ter um arquivo diretamente na pasta com o nome do controller, no caso aqui, home, tá legal? Perfeito, então, gente. Beleza, agora como que a gente vai ver então a próxima parte, né, que é a parte de partials. Se vocês notarem, aqui no meu application layout, eu coloquei um menu diretamente aqui, né? Mas só que se eu quisesse ter dois layouts diferentes, né? Se eu quisesse ter um layout específico para home e quisesse ter um layout específico para sobre, por exemplo. Layouts separados, porém o menu fosse igual. Como que eu faria isso? Eu teria então que criar dois arquivos de layout, né? Então eu vou vir aqui e vou duplicar esse meu arquivo de layout. Então eu tenho esse daqui que é o application, vou duplicá-lo e vou colocar um outro aqui chamado sobre. Sobre, ok? Beleza, então sobre, deixa eu colocar sobre, application sobre, vai ficar melhor. Application sobre. Agora eu tenho dois arquivos de layout aqui, tá legal?
esse arquivo de layout eu vou utilizar então para o controller de sobre e o outro eu vou utilizar para o application geral. Nota que as duas têm a mesma informação, está bem igual aqui as duas. A única diferença aqui é que nesse caso eu vou colocar a cor como azul. Então eu vou fazer aqui uma alteração de estilo e vou colocar o fundo aqui, né? Background traço color de azul. Utilizando um pouco as técnicas de CSS, ok? Beleza. E aí como que eu faço para o meu controller de sobre utilizar esse template de sobre ao invés de utilizar o template de application? Simplesmente no meu controller eu posso colocar a palavrinha layout. Quando eu falo isso e coloco o nome do template que eu quero utilizar, do meu novo layout, ele então vai utilizar essa aplicação aqui, né? Ou seja, esse arquivo para o layout desse meu controller, ok? Salvei aqui, vamos fazer o teste para ver o que vai acontecer. Estou em sobre, renderizando aqui. Espera aí que eu fiz alguma coisinha errada. Ele não achou o template com a variável sobre application. Deixa eu colocar isso em aspas. Pronto, salvei aqui. Prontinho, tá aí. Agora vocês viram que o sobre eu fiquei com o layout azul, porém a home eu fiquei com o layout branco, né? Agora olha só que interessante também, gente. Se eu chegar e fazer a seguinte alteração, eu vou colocar aqui agora o meu menu, né, diferente aqui na minha home. Na minha home eu vou colocar no application layout mais um item aqui de menu. Um item chamado, por exemplo, logar. E aqui eu vou colocar logar. Ok? Beleza, nota que eu mudei esse menu. Agora se eu entrar aqui na home, eu tenho um item a mais. Se eu entrar em sobre, eu não tenho mais esse item. Por que que isso acontece? Porque eu tenho o código duplicado do menu. Um menu que eu tenho aqui para o application e um outro menu que eu tenho aqui para o application sobre. Como resolver isso daqui? Você só resolve isso utilizando então as técnicas do partials. Para isso, o que eu vou fazer aqui? No layout, eu vou criar uma partial. E essa partial eu vou dar o nome dela de menu. Tá legal? Então eu vou salvar esse arquivo e vou colocar aqui underline header.html.erb. Criei esse arquivo, agora eu tenho uma partial. Nota que toda partial tem um underline na frente, tá legal? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu sobre que tem tudo do meu application, que é esse que eu quero, e vou jogar ele aqui nesse arquivo, que vai ser então o meu arquivo de partial. Vou arrumar aqui a minha indentação, para ficar tudo do jeito que eu gostaria. E prontinho. Salvando aqui então. Agora como que eu faço para referenciar esse arquivo aqui nesse outro arquivo? Ou seja, plotar, da mesma forma que eu mostrei lá naquele quadro, como que eu faço para colocar então o meu partial aqui. Primeiramente eu vou abrir a tag dinâmica do Rails. E depois eu vou escrever assim, ó, render. E vou colocar o nome do arquivo que eu quero. Render, e aí eu vou colocar o nome aqui, que é o header. Se eu colocar simplesmente assim e tentar renderizar o meu conteúdo, deixar eu dar um reload na minha página, ó, vocês vão ver que vai dar erro aqui, né? Ele não está conseguindo achar, então, o template header dentro de home. Por que ele está falando dentro de home? Porque quando a gente acessa o controller root, se vocês olharem lá nas nossas rotas, o nosso controller root bate no controller home index. Então, naturalmente, ele vai vir por esse controller e ele vai tentar achar dentro da pasta home um arquivo header. Porém, ele não vai achar esse arquivo. Então, o que fazer quando você está colocando um partial lá na parte de layouts? Você precisa colocar o caminho completo, ou seja, /layouts /header. Fazendo assim, então, ele vai conseguir identificar que é esse header que você precisa para ser renderizado. Salvei aqui, agora vou dar um reload na nossa página,
tá aí funcionando bonitinho. Porém, eu ainda não alterei aqui no sobre, ok? Como que a gente faz para alterar no sobre também? Eu vou pegar esse mesmo código, vou vir aqui no meu sobre e vou fazer essa alteração. Alterando então a minha parte de menu, removendo ela e colocando o render layout, ok? Beleza, gente. Agora vocês vão ver que reload aqui na home está tudo funcionando e aqui no sobre também eu tenho todas as páginas. Eu vou clicar com direito aqui e vou mudar esse layout, porque esse layout aqui está um pouco ruim por causa dessa cor azul, né? Então vou tirar essa cor azul, vou colocar aqui um azul mais clarinho, né? Para que a gente possa então visualizar isso de uma forma melhor. Então vamos colocar aqui, ó, um azul bem mais claro, tá legal. Vou pegar então essa cor aqui no meu inspecionar e vou colocar essa cor diretamente no meu HTML. Salvando aqui, rodando então meu código bonitinho funcionando, então meu menu tanto para cá quanto para cá, ok? Então agora vocês viram duas informações novas, como que você faz um render então de um layout e como que no controller você fala para ele renderizar arquivos layouts separado, né? Ou seja, arquivos de estrutura separadas. Agora a gente pode fazer uma estrutura também para o footer, né? Como a gente falou lá na nossa aula, né? Lá no quadro. Então como que a gente faz? A mesma coisa aqui, eu vou colocar um footer e vou colocar também lá no meu application, que é o outro application de sobre, o footer. Feito isso, agora eu vou também alterar o meu arquivo header aqui, duplicando ele e criando então o meu footer. Legal, então vou arrumar aqui e renomear para footer também. Perfeito. Agora eu tenho meu arquivo de footer aqui também, e aí no meu arquivo de footer eu vou colocar aqui simplesmente power, vou colocar uma div aqui, fecha a div, e aí eu vou colocar assim, power, vou colocar registrado por Danilo. Deixa eu copiar aqui, voltar o meu código. E ao invés de alterar o arquivo de footer, de header, né, eu tenho que alterar o arquivo de footer. Vou alterar aqui o footer. Prontinho, agora eu tenho meu header e o meu footer funcionando. Agora, gente, como passar então parâmetros que você tem no na sua página, né? Por exemplo, eu estou aqui no meu controller home, aí eu quero pegar um parâmetro que está aqui no meu controller home, passar esse parâmetro para minha view, da minha view passar para outros lugares, né? O que eu posso fazer? Como eu expliquei para vocês lá nas aulas anteriores de Ruby, eu falei para vocês que uma das coisas que o Ruby tem é a variável por contexto, né? E a variável por contexto, ela é criada com arroba. Toda variável que você criar com arroba, ela vai ficar no contexto global da sua aplicação. Ela não é uma variável global, mas no contexto da ação index, ela consegue então interagir, tá legal? Então, arroba teste aqui igual a Danilo. Ok? Então, essa variável teste, vocês vão ver que eu consigo acessar ela lá no meu template. Olha só que interessante. Eu vou vir aqui no meu template da home. Então, vou pegar aqui a minha home. E vou colocar assim, ó. Uma tag dinâmica. Só que só a tag dinâmica com a variável não vai mostrar o dado na tela. Eu tenho duas formas. Ou colocando o comando puts para mostrar na tela, ou simplesmente colocando igual aqui na frente, que ele vai mostrar esse dado. Eu vou colocar isso daqui entre colchetes para vocês verem o resultado na tela agora, tá? Vou dar um reload aqui. Vocês vão ver que o Danilo, ele apareceu aqui, algo que eu trouxe de lá do controller com variável de contexto e estou mostrando aqui diretamente na minha página, né? Agora o que eu posso fazer? Essa variável, por ter criado nesse contexto aqui, que é o contexto do meu controller, eu consigo utilizar ele diretamente nas minhas partials também. Então, se eu pegar aqui no meu footer, ó, e colocar essa variável, vocês vão ver que ela vai conseguir funcionar também no meu footer, tá vendo? Ó? Coloquei ela diretamente aqui, já funcionou diretamente no meu footer. Por que isso funciona? Por causa da variável de contexto. Agora, se eu quero fazer o seguinte, eu tenho aqui a minha application controller aqui, certo? Application do sobre eu vou tirar aqui, vou utilizar só o application normal. Eu tenho meu application normal aqui e eu quero passar um parâmetro para lá, né? Quando eu estou aqui na aplicação, eu vou utilizar o parâmetro, tipo, se eu estou aqui no application normal, vou passar o parâmetro do home. E quando eu estou
no application sobre, eu passo outro tipo de parâmetro. O que eu posso fazer? Existe um negócio chamado locals. Então, se você dar um vírgula aqui e colocar assim, ó, locals. E nesse locals, você passar um hash de informações. Por exemplo, aqui, vou colocar projeto. Projeto 2 pontos, vou colocar Danilo-teste, ok? Então, o que eu estou fazendo? Passando um parâmetro diretamente para o meu header, através do locals. Com isso, eu vou criar uma variável lá no meu headers, onde eu posso utilizar o valor que eu passei aqui por parâmetro, tá legal? Então, olha só que interessante, eu vou aqui agora no meu header e vou fazer o seguinte, aqui em cima, antes de tudo, eu vou colocar um H1, eu vou fechar esse H1 e vou utilizar então a tag dinâmica para printar essa variável que eu acabei de criar, tá legal? Que é a variável projeto, né? Olha só que interessante, nota que agora não é uma variável de contexto, né? É uma variável comum que eu estou passando de um lugar para outro, né? Ou seja, do meu application para o meu header partial, tá legal? Salvei aqui, vou fazer aqui o meu teste, se eu não digitei nada errado, vai funcionar. Digitei aqui alguma coisa errada, deixa eu dar uma olhada aqui. Projeto, deixa eu ver como que eu coloquei aqui no meu application. Projeto. Aqui o meu locals é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu fazer o seguinte, tirar e deixar sem o locals, deixar diretamente o parâmetro assim. Legal, funcionou. Tá, isso daqui mudou um pouco também nas versões do Rails, né? Na versão do Rails antiga, a gente colocava locals dessa forma aqui. Acredito que agora isso não está mais funcionando, né? A gente viu aqui que o locals já não funciona desse jeito aqui, né? Então a gente pode utilizar sem a palavrinha locals. Podemos utilizar dessa forma aqui mesmo, que é a nova forma que o Rails está utilizando. Ou seja, se eu quero passar mais um outro parâmetro, projeto 2 pontos, e vou colocar aqui Lana, tá legal? Então eu vou utilizar projeto 1 e projeto 2. Agora eu vou colocar esse aqui, vírgula, e vou printar a outra variável, igual projeto 2. Vou rodar aqui para vocês verem, tenho lá ó, o projeto 1 e o projeto 2, que são dois parâmetros que eu passei do meu application diretamente para a minha partial header, tá legal? Bom, pessoal, então essa é a aula de hoje, esse era o conteúdo que eu queria deixar para vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado da aula e eu vou ficar por aqui. Para você que gostou desse conteúdo, dê um like, compartilhe e mostre para que outras pessoas possam aprender com você também, tá legal? Então eu fico por aqui, até mais e até a próxima aula. É isso aí, minha gente, mais uma aula gravada, mais um conteúdo de Rails. Agora vocês estão entendendo um pouco como que funciona a parte do yield, a parte do header, a parte do footer e a parte de layout, né? Todas as estruturas aqui. Uma coisa que eu não falei para vocês também foi o sidebar, mas a parte do sidebar é da mesma forma que você criou o header e o footer. Você vai criar um pedaço ali para você conseguir utilizar o sidebar, tá legal? Então é isso, eu fico por aqui, até mais.